Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos, aqui é Eric Batalha e hoje para mais um episódio sobre The Last of Us, essa série que tá dando o que falar na HBO, hein? Gostou? Gostou da intro? Então bora lá, sobre o 7º episódio. Como sempre, depois daqueles acontecimentos do episódio anterior, o Joel e a Ellie estão numa situação complicadíssima. Ele com o bucho pra fora e ela com a responsabilidade, com o dever de salvar a vida da única pessoa que ela ainda tem no mundo. A gente consegue perceber no olhar da personagem todo o desespero que ela tá sentindo. Só que é um pouco mais do que medo, e quando a gente começa a se perguntar o que exatamente é aquilo, a gente é arrastado por um flashback. E sim, finalmente vamos conhecer um pouco do passado da nossa outra protagonista. Até agora, tudo que a gente sabe da Ellie é o que a gente vê no decorrer dessa história. A gente tem muito pouco background da personagem, diferente do que acontece com o Joel, que a gente conhece muito já do passado dele, tanto pré-pandemia, tanto das coisas que ele viveu, das pessoas com que ele se relacionou, dos traumas, dos medos, enfim, Joel é um personagem que ele é muito dissecado na nossa frente. Finalmente a gente está indo agora em outra direção. A primeira informação que a gente recebe é que sim, a Ellie se sente muito deslocada no mundo que ela vive. Ela está dentro de uma escola militar que prepara pessoas para trabalharem no futuro dentro da zona de quarentena, como guardas, como agentes da Fedra. A gente percebe que ela é uma criança que não tem muita perspectiva de muita coisa, ela sofre bullying das colegas, ela tem problemas com as autoridades, enfim. É um pouco da Ellie que a gente conhece mesmo, só que dentro de um sistema muito mais opressor do que um bando de infectados querendo matá-la. Só que dentro daquele sistema, com essas opções limitadas do que fazer na vida, a gente percebe que a Ellie ela acaba se apegando às coisas menos piores. E ali ela tem uma colega de quarto, alguém que está sempre com ela, alguém que a gente pelo menos dá a entender que são unicarnes, são inseparáveis, e alguém que protege ela naquele mundo ingrato. Essa amiga, no entanto, sumiu, né? A vida da Ellie, como a gente sabe, ela é uma sucessão de desventuras, para não falar de desventuras da série, porque é outro copyright. E ela sumiu já faz um bom tempo, a Ellie se sente abandonada, causa muita mágoa na personagem, enfim, ela se sente traída. E isso é muito interessante, que a gente consegue perceber um pouco dessa transição de uma criança para um adolescente, que é o momento que a Ellie está vivendo aqui, cheia de dúvidas, cheia de contradições, cheia de vulnerabilidades. Vocês lembram de alguns episódios atrás, quando ela fala pro Sam que o maior medo dela na vida é ficar sozinha? Pois é, aqui a gente começa a entender um pouco do porquê. Nessa mesma noite em que ela tem um problema com as colegas de classe dela, em que ela tem uma conversa com o diretor daquela escola, ela é acordada no meio da noite pela Riley, claro, pela amiga dela que tinha sumido. Ela volta tentando se redimir e promete uma noite incrível para ela, cheia de surpresas. Ele acaba aceitando sair com ela, ela sai de fininho do quarto, e é muito interessante porque essas grandes surpresas que a Riley preparou, essa série de aventuras que ela iria viver, na verdade, pra gente, olhando assim, né, do nosso ponto de vista, na verdade, é uma série de banalidades. Cada rolante, as luzes do shopping, carrossel, uma cabine fotográfica, coisas que para alguém de uma classe média estadunidense, por exemplo, são coisas triviais, são coisas assim, tipo, terça-feira. Mas, de novo, para as personagens que não nasceram nesse mundo, que quando se deram por si, quando se entenderam enquanto gente, tudo isso já era passado, já eram coisas que pertenciam a outra história, a outra vida, a outro mundo, tudo isso ganhou uma importância, ganhou um brilho completamente diferente. É um passado saudoso, é um passado perdido, mas brilhante, enfim. É quase como se ela estivesse num parque de diversões mesmo. Tudo isso, e é claro, uma máquina de Mortal Kombat 2, que isso sim é uma... Hoje em dia, já é algo que deixa todo mundo estupefato. Gostaria muito de ter uma máquina de Mortal Kombat 2. E é interessante porque durante todo esse percurso, durante todo esse momento que elas passam juntas no shopping, a gente percebe que elas têm um carinho muito grande uma pela outra, que vai além da amizade. E isso fica claro a partir de alguns olhares, de alguns sorrisos, de algumas brincadeiras bestas, de alguns comentários, enfim. A gente sente uma tensão no ar ali, que é uma coisa muito de criança, de adolescente. Aquela atração entre duas pessoas que nem elas entendem direito. Enfim, é tudo muito fofo, mas não dura muito tempo, né? O que é bom dura pouco. Acontece que a Riley, ela não conseguia se adaptar tão bem a essa vida como a Ellie. Sabe que a Ellie ela se sente deslocada, mas ela tem uma série de privilégios que a Riley não tem. E isso fica muito claro quando a Riley diz que ela já sabe para onde ela vai ser designada quando sair da escola, em onde ela trabalharia, que seriam os esgotos. Ela montaria guarda nos esgotos. E assim, a gente não espera muita pompa e elegância no mundo como o mundo de The Last of Us, mas ainda assim, e isso está sendo muito mais explorado na série do que foi no jogo,
a gente percebe que um sistema que é racista, um sistema que é estruturalmente racista, ele não muda depois do apocalipse, e a gente até falou sobre isso em alguns episódios passados, né? O fato da Riley ser uma mulher preta faz toda a diferença na forma como ela vai se encaixar naquele mundo, a partir, é claro, de autoridades. Por isso ela fugiu, por isso ela saiu dali, e por isso ela aceitou um convite da nossa querida amiga Marlene para entrar nos Vagalumes. Sim, a Riley agora ela é uma vagalume. Aquele shopping era o local onde ela estava alojada, amando dos vagalumes para proteger uma carga específica de explosivos. Aquela é a última noite dela na cidade antes de seguir viagem com um grupo de vagalumes para outro lugar, e é por isso que ela foi atrás da Ellie. Se por um lado a Riley aceitou essa proposta porque lá nos vagalumes ela se sentiu muito mais valorizada enquanto pessoa do que na Fedra, isso vai ter um efeito colateral que é o temperamento da Ellie, que quando escuta toda essa história fica muito mordida, fica triste, se sente abandonada, se sente revoltada, enfim, age como a gente espera que a personagem agiria num momento como esse. E a gente percebe que mesmo que lá no fundo ela compreenda um pouco dos motivos da Riley para fazer isso, não é o suficiente para consolar. Depois de toda essa explosão de raiva, depois de todo esse ressentimento que ela põe para fora, ela se permite então ficar um pouco vulnerável, pede, olhando nos olhos da Riley para que ela não vá, para que ela fique. E Riley, chorando também, sentindo todo o peso daquilo que elas sentem uma pela outra, aceita. E é um momento que a gente realmente acha que as coisas vão dar certo para elas, que elas vão ficar bem. Se isso não fosse um flashback, a gente soubesse que não tem Riley na vida da Ellie depois daquilo. E, de novo, a alegria de pobre dura pouco. Todo esse barulho, todo esse momento que elas estão vivendo no shopping, fez com que um infectado que estava escondido hibernando ali dentro, numa sala longe de onde elas estavam, acabasse acordando. E nesse momento, quando parece que está tudo se resolvendo, elas são atacadas por esse infectado. A luta é muito rápida. Enfim, uma loucura, né? Elas não percebem direito o que está acontecendo, a gente não percebe direito o que está acontecendo. Elas basicamente reagem ao fato de terem sido atacadas. Elas conseguem matar o infectado com algum esforço, mas a Ellie percebe que foi mordida no braço, no local que a gente já conhece, mais ou menos por aqui. Naquele momento de desespero dela não aceitar que ela, depois de tudo que aconteceu, depois daquele momento bonito, finalmente ter sido vencida por um infectado, olha pra cima e percebe que a Riley também tinha sido mordida. É interessante porque a reação das duas personagens aqui é muito diferente uma da outra. Enquanto ela fica com raiva, vontade de quebrar tudo, de descontar aquela frustração no exterior, né, exteriormente, a Riley ela é muito mais calma. A gente percebe que ela também tá completamente abalada, só que ela é muito mais calma do que a Ellie nesse momento. Me parece que ela pondera muito mais as coisas que acontecem com ela. Ela não se permite externalizar o que ela sente tanto quanto a Ellie se permite. De cara, elas decidem que não vão se matar, elas não vão desistir, elas vão lutar, vão ficar juntas até o final. Eu acho muito bonito que elas falam que elas vão fazer daquele momento um momento poético, elas vão enlouquecer juntas. Mas mesmo sem saber exatamente como ou o que exatamente acontece depois, a gente sabe que a Ellie é imune, então ela não se transformou. Já a Riley, sim. Lá no quarto episódio, a gente tem aquela cena em que a Ellie atira num rapaz que tá atacando o Joe. E depois o Joe, quando vai falar com ela sobre o fato daquilo não ser natural, de não ser justo que uma pessoa da idade dela tenha que matar a outra, ela disse que não foi a primeira vez. E aí a gente entende que nessa noite a Ellie precisou matar a Riley, a pessoa que ela mais amava, né? A Riley foi a pessoa que ela deixou pra trás. Daí vem todo esse medo da personagem ficar sozinha. Daí vem toda essa vontade, todo esse desespero de ter alguém perto dela. Daí vem toda essa proximidade que ela constrói com o Joe. E aí a gente consegue montar um paralelo muito claro com a situação que ela tá vivendo agora. Mas, diferente do que aconteceu com a Riley, com o Joe ela tem uma chance. Ela tem uma chance de salvar o Joe. Se antes, pelo menos ao que ela acredita, a Ellie falhou com a Riley, agora ela tem a oportunidade de se redimir, ela tem a oportunidade de conseguir salvar uma vida. Por mais que a gente saiba que não é culpa dela, que o que aconteceu antes estava fora das possibilidades dela fazer qualquer coisa, a personagem sente a necessidade de ser melhor. E assim termina esse episódio, com ela tentando cuidar do ferimento de Joe, costurando com alguns utensílios improvisados que ela encontra na casa, que eles estão abrigados. E no próximo episódio a gente vai descobrir o que aconteceu a partir daí. Se ela conseguiu, se ela não conseguiu, se o Joe tá bem, se ele não tá. E para isso eu conto com a sua presença na semana que vem.
Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você tem alguma coisa a acrescentar, se você discorda de alguma coisa, tá aqui os comentários. Deixa um like bacana pra gente. Pô, compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você acha que vai gostar. Eu sou o Eric Batalha, esse é o Praticamente Ofensivos e até a próxima.